estamos aqui com ele, que é um médico endocrinologista, o Wallace Miranda, que se encontra aqui no nosso estúdio para conversar com a gente, para bater um papo com a gente, para dialogar, porque hoje é um dia de conscientização sobre a diabetes. E tem muita gente que está assistindo o nosso programa agora que tem que ficar ligado, porque essa prevenção tem que acontecer. E neste mês também é importante que a gente traga as boas informações, claro. E a gente chama a sua atenção. Tudo bem, meu querido? Bom dia, Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. programa. Como vai você? Ótimo. Muito bom. E aí a gente já começa logo chamando a atenção de quem está assistindo o nosso programa, porque quando a gente fala diabetes, todo mundo tem que se cuidar. E muitas vezes até os homens não se cuidam. A gente aproveita também, além de ter um especialista que cuida de homens e mulheres que precisam desse cuidado, a gente traz esse profissional também para chamar a atenção da população em geral, né? Porque nunca se viu tanta gente com diabetes. Isso mesmo, Vanusa. O novembro, a gente escolhe o novembro como o mês principal para a ação contra o diabetes. O Novembro Azul começou com diabetes, é Novembro Azul Diabetes. O dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Então a gente chama esse mês para ter essa atenção a mais. Para vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil cerca de 16 milhões de pessoas convivendo com diabetes. Aqui no estado do Piauí, nós temos um número acima de 200 mil pessoas, mais ou menos, no estado do Piauí, sendo que praticamente metade aqui em Teresina. Então, é uma doença que tem que chamar a atenção, ela traz diversos outros problemas, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, complicações como a parte visual, que seria uma cegueira por causa do diabetes. A principal causa de cegueira seria, assim, por doença, seria por causa do diabetes. A principal causa de amputação não traumática por causa do diabetes. A principal causa para levar a uma insuficiência renal para diálise é também o diabetes, junto ali com a hipertensão arterial. Ou seja, é uma doença muito comum e ela leva a complicações graves. Se a pessoa controlar no início, isso tudo fica bem mais normal, fica bem mais controlado isso. Então a gente consegue controlar muito bem essa patologia. Agora sim, é importante que a gente chame a atenção de quem está assistindo o nosso programa e ao mesmo tempo a gente entenda um pouquinho, talvez o doutor possa até nos ajudar nesse aspecto, por que num passado não tão distante, a gente ouvia falar em diabetes mais nos adultos do que em crianças e jovens? Isso mesmo, né? A gente vive numa pandemia, uma pandemia da obesidade. Sim. Então, cada vez mais pessoas com sobrepeso, com excesso de peso, com obesidade. No Brasil, nós temos mais da metade da população com excesso de peso. Cerca de já chegando nos próximos aos seus 55%, mais ou menos. Isso traz muito esse problema do diabetes. Então, o principal fator de risco para diabetes é exatamente esse excesso de peso e falta de atividade física, certo? Então, por isso que o diabetes está sempre aumentando. Então, a gente tem esse grande problema. Nos Estados Unidos, esse número é bem maior. Então, lá tem muito mais paciente com excesso de peso, muito mais paciente com diabetes. Então, esse é o principal ponto e a gente sempre faz previsões. Por exemplo, a gente tem hoje cerca de 16 milhões. A gente faz previsão como será lá no ano 2030, 2040, 2050. Sempre a gente perde essa previsão, porque quando chega lá, o número é bem maior. E a gente também pode chamar a atenção da população brasileira que antigamente as pessoas se alimentavam melhor, elas iam mais para as feiras, compravam mais frutas, se alimentavam com alimentos realmente feitos em casa, né? Aquele prato de almoço realmente na hora do almoço, principalmente o piauiense. O piauiense tinha o hábito de na hora do almoço, inclusive o comércio era até fechado porque não tinha quase clientes no horário do almoço. As pessoas tinham o costume de ir para as suas casas e almoçarem em casa com a família, né? Aquele prato realmente bem colorido de um alimento feito na hora. Hoje em dia a gente já vê que é bem diferente, isso tem sido relatado constantemente, principalmente aqui dentro do nosso Bom Dia. A população brasileira passou a valorizar muito o fast food, passou a valorizar muito a comida americana, né? O que os americanos costumam comer. Isso, a gente chama essa alimentação mais ocidentalizada. Sim. Então essa alimentação ocidental é aquela alimentação mais prática. Você tem uma alimentação que fica pronta em minutos. Só que daí tem o industrializado, tem essa parte que acaba prejudicando muito. Ela provoca mais obesidade, provoca mais diabetes, provoca mais cânceres. Então, é uma alimentação que é pior. Então, a alimentação ocidental, com essa alimentação mais prática, acaba provocando isso. A melhor alimentação do mundo, que todo ano tem uma avaliação, qual é a melhor e tal, nós temos a chamada dieta do Mediterrâneo. Tem a dieta do Mediterrâneo, tem a dieta DASH também, que é outro tipo de dieta.
Essa do Mediterrâneo, ela prioriza qual tipo? Prioriza exatamente aquelas alimentos sem essa parte da industrialização. Vegetais, mais naturais, alimento mais natural. O nosso lema é desembalar menos e descascar mais. É o que todo mundo fala, o que todo profissional da saúde hoje não deixa de falar e a gente realmente bate nessa tecla. Alimentos muitas vezes guardados, né? Dependendo do alimento. Por exemplo, você faz um suco. Aí aquele suco você sabe que com o passar dos momentos ali ele vai ser uma fruta. Quando a gente fala de diabetes, não deixa da gente mexer um pouquinho nesse lado da nutrição, né? E aí eu fico imaginando o tal do refresco, aquele açúcar que passa mais tempo muitas vezes, porque a maioria quer o açúcar dentro do suco, essa é a verdade. As pessoas dizem, não, eu tomo um suco sem açúcar, mas nem todo mundo da população faz isso. Uma boa parte, sim, coloca lá um adoçantezinho, um açúcar para adoçar. Isso também relacionado aos alimentos. Fiz um alimento agora, deixei aquele alimento ali mais tempo, vou comer ele mais tarde, dependendo do suco, dependendo do alimento que foi feito. Ele pode trazer danos quando o assunto é diabetes ou não? A minha dica, Vanusa, uma dica muito boa com relação a isso. Sim. Prefira fruta. Entre suco e fruta, prefira fruta. É muito melhor. Você comer uma laranja, por exemplo, você não vai colocar açúcar na laranja, por exemplo. Que acaba virando mel, né? Aquele suco feito e demorado. Então, entre fruta e suco, prefira a fruta. É bem melhor. Como é que a gente pode identificar? Você já falou sobre a obesidade, mas existem outros fatores que possam fazer com que a gente identifique uma pessoa com diabetes ou a pessoa mesmo pode perceber que ela está com diabetes? Pronto, então como é que a gente faz a investigação em quem que a gente deve investigar? Certo? Isso até é um fator que está mudando nos últimos anos. Antigamente a gente deixava para investigar diabetes quem tinha 40, 45 anos. Hoje, acima de 35 anos, aquilo que você comentou também, é uma doença que antes aparecia em pessoas com uma certa idade, está aparecendo em pessoas mais novas, então a partir de 35 anos a gente deve investigar em todo mundo, certo? Todo mundo. Fazer uma glicemia de jejum, pedir para o seu médico solicitar isso. Uma vez por ano, a cada 2, 3 anos, então conversar com o médico para solicitar isso. Abaixo dos 35 anos, a gente deve investigar em quem? Em aquela pessoa que tem excesso de peso, que é sedentária, que tem histórico familiar de diabetes, mulher que tem ovário policístico, mulher que já teve diabetes gestacional, pessoa que tem gordura no fígado, pessoa que tem dislipidemia, pessoa que tem pressão alta, pessoal que fuma também, então tem que pensar nessas pessoas. Então são fatores de risco, então a gente tem que investigar ativamente o diabetes. Cada vez mais comum a gente encontrar aquele diabetes que antes era encontrado só lá no adulto, também encontrar em adultos jovens, crianças e adolescentes. Então é cada vez mais comum. Então por isso que a gente tem que fazer essa busca ativa. Quando a gente identifica cedo, a gente consegue tratar mais cedo também. O pilar básico do tratamento é a alimentação saudável e atividade física. A atividade física, ela deve ser considerada como se fosse um remédio, um tratamento. Todo mundo, eu, Vanusa, todo mundo, tem que fazer atividade física todo dia. Se a gente colocar isso na cabeça, que tem que fazer atividade física todo dia, já melhora muito. Pelo menos 30 minutos por dia, pelo menos. Se a gente fizer mais, melhor. Uma atividade física aeróbica, uma atividade física resistida, associar as duas. Então, a gente tem que fazer uma atividade física todo dia como se fosse uma prevenção para a gente conseguir viver mais e melhor. Bom, às vezes você encontra com pessoas e as pessoas dizem, eu fui no médico e descobri que estou pré-diabético, né? E aí diz, não, mas está tudo bem, basta só eu fazer isso, basta só fazer um exercíciozinho, eliminar algumas coisas, e não é bem assim. Porque às vezes as pessoas se acostumam, se habituam a achar que aquilo ali, não é ainda uma diabetes. E às vezes levam na brincadeira. Já tem outras pessoas que não levam mais a sério e a partir daquele momento já vai ter uma vida totalmente diferenciada. Essa qualidade de vida passa realmente a entrar na vida dessa pessoa. Mas eu queria que você me falasse da diferença de ser do pré-diabetes e da diabetes. A gente precisa falar com quem está em casa, porque tem muita gente se deixando levar pelo pré-diabético, né? E achar que está tudo muito bem. Não, tô bem. Até que momento a pessoa está realmente bem? Pronto. Primeiro ponto, quando a gente fala assim, o estilo de vida daquela pessoa que tem diabetes,
Eu até costumo falar para os meus pacientes, todo mundo deveria ter o estilo de vida da pessoa que tem diabetes, que é um estilo de vida de pensar na alimentação, na atividade física. Isso daí seria todo mundo. O detalhe do diferença entre pré-diabético e diabético. O pré-diabético, ele tem uma chance maior a evoluir para diabetes. É aquele paciente que tem que acender aquela luzinha já amarela ou até vermelha. Pensando no seguinte, deu alguma coisa alterada, o que é que eu tenho que fazer para retornar? Tem sim a possibilidade daquela pessoa que é pré-diabética ficar sem diabetes. Existe sim essa possibilidade. Então, o que é que a gente tem que fazer para melhorar isso? Seria exatamente do estilo de vida saudável. Tem medicação também, mas a base é esse estilo de vida saudável, certo? Que você está nesse ponto do pré-diabético. E qual é essa diferença também, né? A pessoa que não tem diabetes, o pré-diabético e o diabético. A gente consegue avaliar pelos exames. Uma glicemia de jejum, por exemplo, alterada a ponto de não ser normal e a ponto de não ser diabético. Ela é enquadrada como pré-diabetes. Hemoglobina glicada, que é outro exame também que a gente utiliza hoje em dia, fácil solicitar, exame de sangue também. E tem também uma chamada que é curva glicêmica. Então, são através desses 3 exames que a gente classifica entre a pessoa sem diabetes, a pessoa pré-diabética e a pessoa com diabetes. Esse pré-diabético é exatamente aquela pessoa que tem que ficar mais atenta. Ela pode sim retornar a não ficar diabética. E também, quem tem diabetes pode entrar em uma fase de remissão, ficar também nesse valor não diabético. Então, a gente tem como ajudar nesse ponto. Qual o risco de não se tratar a diabetes? Então, você já falou alguns. Exatamente, são essas complicações, as complicações crônicas. Existem as complicações agudas e as complicações crônicas. As crônicas é que chamam mais atenção. Exatamente um risco maior de uma retinopatia diabética, né? Um risco maior de uma nefropatia diabética, lesão renal, e uma neuropatia diabética, que seria uma lesão nos nervos. Também um infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que é a principal causa de óbito no mundo. Então, a gente tem que controlar para evitar isso. Hoje em dia a gente tem tratamento bem eficaz, então não tem por que a gente ficar naquela, meu diabetes está lá, está um pouquinho descontrolado, não, a gente tem que deixar bem controlado. É bem possível deixar todas as taxas normais. Então converse bem com o seu endocrinologista, deixe sua taxa bem regular, não vamos deixar esse tempo passar, acontecer as complicações. A gente fala muito de cicatrizações quando a pessoa tem diabetes. Por que essa cicatrização em diabético é tão lenta? Vários fatores. Tem o fator da glicemia alta, tem o fator da vascularização, que não fica também adequada, da parte da neuropatia também, que acaba afetando. Então, são pontos que afetam bem isso. Aquela pessoa que tem diabetes, todo dia ela tem que olhar seu pé. Vai tomar banho, lava o pé direitinho, vai enxugar, enxuga entre os dedos. Não deixa enxugar entre os dedos. Às vezes a gente esquece de enxugar entre os dedos, acaba criando uma micose. Olha seu pé direitinho, vê se tem alguma coisa no seu pé, alguma feridinha, algum calo. Se já tem calo no pé, é um local de pressão alterada. O calo no pé é um local de pressão alterada. É um local que é propício a ter uma ulceração, uma ferida. Outro detalhe, o calçado de quem tem diabetes. Olhar o calçado, passar a mão dentro do calçado. Às vezes vai uma pedrinha lá dentro, a pessoa não percebe e vai ferindo o seu pé. Teve casos, já de paciente que eu já atendi, que caminhando pisou num prego e não percebeu. Passou o dia todo com um prego enfiado no pé, sem perceber. Então, a gente tem que ter atenção com o pé de quem tem diabetes. Nossa. Por isso que a gente tem que ficar atento a tudo isso. Calçado mais folgado. Mulheres, por exemplo, salto, uma sandália mais apertada. Essa sandália mais apertada, ela vai pressionar em algumas regiões. Essas regiões que a sandália está apertando mais, Vanusa, acabam sendo pontos de pressão aumentada e podem virar ulcerações. Pronto. Quando a gente fala da diabetes, aí a gente chama a atenção também da população que precisa muitas vezes fazer uma cirurgia que poderia ser mais qualidade de vida para aquela pessoa, mas infelizmente por causa do diabetes não vai poder fazer. Quais são os tipos de cirurgias para quem tem diabetes que fica assim impossibilitado de dizer vai fazer? E que muitas vezes é uma cirurgia até simples, né? Sim, sim. O detalhe é, se o diabetes estiver descontrolado, aumenta muito o risco de complicação. Então, a cicatrização da cirurgia fica pior, o risco de infecção é maior. Então, antes de fazer a cirurgia, a pessoa que tem diabetes tem que ter a liberação do seu endocrinologista. Tem que ter uma conversa adequada. A idade influencia? A idade influencia também. Se a pessoa fuma ou não fuma também influencia. Se tem hipertensão arterial também influencia. Se está com obesidade influencia.
Então, são vários fatores que a gente tem que pensar nessa pessoa que tem diabetes para a gente ajudar a controlar antes da cirurgia. Pronto, diabetes, se tratada, tem cura? Cura é uma palavra ainda que a gente não pode falar para quem tem diabetes. A gente tem estudos analisando, principalmente no diabetes tipo 1. A gente tem tipos principais de diabetes. A gente tem vários tipos, classificar aqui os principais em 3 tipos. Existe o tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional, são os mais comuns. O tipo 1 é aquele que existe a falência pancreática, geralmente por uma doença autoimune. O nosso organismo destrói o pâncreas, geralmente na criança, no adolescente, até adulto jovem. O tipo 2 é aquele provocado principalmente pelo excesso de peso, pela falta de atividade física e um caráter familiar. Esse é o mais comum, mais de 90% dos diabetes são tipo 2. E o gestacional, que vai atingir exatamente as mulheres naquele período mais especial da gravidez. Esse daí que é um número grande. Na gravidez, uma a cada 6 mulheres, uma a cada 5 mulheres, tem que ficar atento para esse diagnóstico, diabetes gestacional, que predispõe a ter diabetes tipo 2 no futuro. Então, são esses 3 tipos principais. Então, quando a gente fala assim em cura, é um pouco complicado. A gente tem estudos para tentar curar no tipo 1, algumas décadas já, mas a gente não pode falar em cura, a gente pode falar em diabetes em remissão, em um tratamento mais adequado. Então, a gente tem como, sim, conviver muito bem com essa patologia. Quando a gente vê várias crianças com problema de diabetes, aí me chama a atenção. Quando você fala de gestação, essa criança pode ter diabetes por causa da mãe? Pronto. O diabetes gestacional, ele traz vários alertas, certo? Então, diabetes gestacional, a mãe tem um risco maior de ter diabetes no futuro, o filho tem um risco maior de ter diabetes no futuro, e os dois também têm risco maior de ter obesidade e síndrome metabólica. Então, quem tem diabetes gestacional, a gente tem que ficar atento tanto para a mãe, como também para o filho, a vida toda. E qual é a recomendação principal? Vou bater sempre nessa tecla. A atividade física todo dia, a alimentação controlada. Na realidade, novamente, aquela alimentação que o paciente diabético tem, era que todo mundo deveria ter. A atividade física que o paciente com diabetes tem que ter, é o que todo mundo deveria ter. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça que um estilo de vida saudável não é uma coisa chata. Um estilo de vida saudável é algo para a gente viver mais e melhor. Então, é melhor do que você viver na panela de pressão, né? Exatamente. Esperando a qualquer momento, puf, explodir, exatamente. Não dá certo. Bom, quero agradecer pela sua presença. Se faltou alguma informação que a gente ainda tenha que levar para quem está em casa, eu queria que você passasse. Perfeito. Nós estamos agora no mês de novembro, Sim. é o mês do Novembro Azul Diabetes. Então, a Sociedade de Endocrinologia, né, eu sou presidente da Sociedade de Endocrinologia, então a gente tem algumas orientações e a gente faz algumas ações voltadas para a população. O dia 14, que será na próxima terça-feira, é chamado dia D do paciente com diabetes. Então, a gente vai ter ação lá no Lineu, certo? Para o paciente lá do Lineu. A gente vai ter ação lá no Hospital Universitário, lá no HU, para o paciente lá do HU. A gente vai ter ação lá no Puti Velho também, certo? Isso de manhã. Sim. À tarde, a partir das 16 horas, a gente vai ter ação no shopping, no Teresina Shopping. Então, qualquer pessoa, será que eu tenho alguma alteração? Ou então, quem não tem diabetes, quem tem diabetes, quem quiser conversar com um endocrinologista, quem quiser fazer uma avaliação, estaremos lá às 16 horas no Teresina Shopping até às 21 horas. Então, é uma ação da Associação do Diabetes do Piauí, juntamente com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Diabetes, envolvendo os alunos, envolvendo a nutrição, vai ter nutricionista, educação física, vai ter educador físico, uma ação para a população. Então, a gente vai ter nesses vários locais. Lineu, Hospital Universitário, Puti Velho e Teresina Shopping a partir das 16 horas. Pode contar com o apoio da gente. Muito obrigado por você estar Obrigado. aqui, tá? E a gente vê se há uma possibilidade, né, da gente poder chegar bem cedinho lá. A partir de que horas? Teresina Shopping, 16 horas. E Nos outros locais, 8 horas. 8 horas da manhã. Vai ser uma manhã voltada para o paciente com diabetes. Pronto. Lembrando que o Lineu, a gente tem um setor lá no Lineu voltado para o paciente com diabetes. Então, tem toda uma equipe preparada para isso. Daí já tem alguns anos isso daí. Então, tem um endócrino, tem um nutricionista, tem enfermeira, tem um vascular, a parte, um cuidado mais, digamos assim, aumentado para paciente com diabetes.
todo dia, né, na realidade. Esse dia específico é quando a gente vai fazer uma ação especial para o paciente com diabetes. Doutora, a gente sabe a dificuldade que é muitas vezes de você conseguir uma consulta com um endocrinologista, né? E principalmente para você ter de forma gratuita um trabalho feito assim no dia, então, 14, está todo mundo convidado para aproveitar essa oportunidade. De repente lá você vai fazer um exame desse e você percebe que está tudo muito bem, ótimo, vai continuar se cuidando. Isso. E se caso tiver aí um pré-diabetes ou já estiver com diabetes, já vai ficar atento para se tratar. Exatamente. Não é verdade? Estaremos lá à disposição.